Nesse vídeo rápido eu quero te falar como utilizar e também falar algumas características desse amperímetro aqui, que é um amperímetro digital com saída a relé e medição indireta. É um modelo novo da Brasiltec, então eu vou explicar como utilizar. Esse amperímetro ele tem alimentação que pode ir de 85 até 270 volts em corrente alternada, ou você pode utilizar em corrente contínua também de 100 até 300 volts em corrente contínua. Isso aqui é só a alimentação. A leitura da corrente ela é através de um sinal de um TC, 5 amperes, né? E tem que ser em corrente alternada, 5 ACA. Você pode também utilizar isso aqui sem TC, desde que sua carga não ultrapasse os 5 amperes, né? Então, tem como configurar ele aqui para trabalhar com uma relação direta, portanto, 1 para 1, né? Se ele ler 1 ampere, ele vai mostrar 1 ampere aqui na frente também. Tem como trabalhar dessa forma, só que aí até 5 amperes somente, né? Então, se for uma carga pequena, vai servir. Código dele 3954, caso você deseje adquirir lá no site da Brasiltec. Inclusive, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para quem tiver interesse. Alimentação no terminal 1 e 2, eu estou só com alimentação aqui em 220 nesse caso. Nós temos dois terminais, que é o sinal de corrente, que é esse terminal aqui de baixo, o sinal de corrente, e aqui em cima a saída relé. Esse contato aqui, ele é um contato naturalmente aberto, mas que se comporta como um contato fechado. Por quê? Porque quando você liga o amperímetro, esse contato ele já fecha. Então, alimentou o amperímetro, já vai fechar. E caso tenhamos um alarme, caso a corrente ultrapasse o limite superior ou inferior, ou qualquer um dos dois, dependendo da forma que nós configurarmos aqui, se ultrapassar essa corrente, aí sim esse contato comuta novamente e ele vai abrir. Então, se você quiser utilizar numa esteira, por exemplo, que vai estar alimentando um picador de madeira, ou uma maromba de tijolo, ou um britador, enfim, tem uma série de aplicações onde você tem uma esteira que deve parar quando houver uma sobrecarga no motor principal. Para esse tipo de aplicação, esse amperímetro aqui vai servir perfeitamente, justamente por conta desse contato, apesar de ser aberto, ele se comportar como um contato fechado. Qual que é a vantagem disso? É que se o amperímetro queimar, se der algum problema com ele, esse contato vai abrir e o motor vai parar. Então você não vai ter aquele problema de utilização do contato fechado, né? Quando você utiliza um contato fechado, se der algum problema com o equipamento, o contato vai voltar para o repouso, que é fechado, e vai ficar alimentando e pode acabar sobrecarregando o motor principal. Então tem uma vantagem muito grande nessa maneira de trabalho dele. O consumo aqui é de menos de 5 watts, o tamanho frontal é 96 por 48, mas o recorte que você vai fazer no painel é de 91 por 45. E essas travinhas aqui é o que é utilizado para você poder prender no painel, né? É bem simples de utilizar. É a travinha padrão que a maior parte desses equipamentos utiliza. Então, agora falando da programação, da configuração dele, para poder fazer a configuração são 4 botões, né? Essa bolinha que você vai apertar para poder digitar a senha, e nesse caso a senha é 000. Então, vou dar um Enter aqui, é esse terceiro botão. Então, a bolinha você aperta para entrar no modo aí de configuração, né? E o primeiro parâmetro é a senha, então vou apertar Enter aqui para confirmar. E aí eu tenho acesso a 4 grupos de parâmetros, são 4 grupos. O grupo SYS, o grupo CON, o grupo ALN e o grupo SEND. Esse mesmo amperímetro aqui, o software que tem dentro aqui do controlador desse amperímetro, ele é utilizado para outros equipamentos também. Então, alguns parâmetros aqui são genéricos e nós não vamos utilizar. Por exemplo, desses menus aqui, o que nós vamos utilizar é somente... Opa, acabei entrando nos parâmetros aqui, deixa eu voltar aqui. O primeiro que nós tivemos acesso é o SYS, né? Esse aqui nós vamos utilizar, esse aqui não, esse sim e esse não. Então, entrando nesse grupo de parâmetros, nós vamos ter acesso aos parâmetros do grupo, né? Vou dar um Enter aqui para confirmar. Esse primeiro parâmetro, ele não é utilizado, então vou direto para o segundo aqui. Esse aqui, ele é utilizado, então vou apertar Enter aqui para acessar. E aqui eu coloco a relação de transformação. Como está 1, então se entrar 5 amperes, ele vai mostrar 5 aqui. Mas a maioria dos casos você vai utilizar um TC. E aqui você configura a relação de transformação do TC. Então se é um TC de 100/5, você vai pegar 100, vai dividir por 5, a resposta é 20, então o que você vai configurar aqui é 20. E aí, como é que faz isso? Você pode ir aumentando aqui pelas teclas, pode ficar segurando ou apertando rapidamente também. Então é 20 se você for utilizar um TC de 100/5. Mas se você for utilizar um TC de 500/5, por exemplo, aí é 500 dividido por 5 vai dar 100. E aí você pode apertar essa bolinha aqui, ó. Na bolinha é possível você avançar as casas para ficar mais rápido para digitar. Então aqui eu vou colocar 100. Se for um TC de 500/5, você vai configurar com 100. Vou dar um Enter para confirmar. Parâmetro seguinte. Esse aqui ele não é utilizado. Esse aqui, line, você deve manter em P1L2. P1L2, vou dar um Enter para confirmar. Aqui não é utilizado. Aqui é a senha, então se você quiser configurar uma senha diferente para que outras pessoas não tenham acesso à configuração do amperímetro, você pode colocar uma senha diferente. É só entrar aqui, digitar a senha e pronto.
E esse último parâmetro aqui também não é utilizado. Então vou voltar, a tecla da bolinha aqui é para voltar. Então voltei para a seleção de grupo de parâmetro. Esse grupo aqui eu já finalizei, vou para o grupo seguinte, que é o grupo do alarme. Então vou dar um Enter aqui para acessar esse grupo. O primeiro parâmetro do grupo do alarme é para você definir que tipo de alarme você vai querer. Vou acessar aqui. HAL é alarme de nível superior. Então, quando você tiver uma corrente acima, a maioria das pessoas vai usar esse alarme aqui, né? Quando a corrente ficar acima do que você configurou, o contato do relé vai comutar e nesse caso vai abrir, né? Então, esse é o alarme superior. Temos a opção também, essa opção aqui ela não é utilizada nesse modelo. Temos a opção de alarme superior e inferior. Nesse caso, o contato ele vai comutar tanto quando a corrente estiver acima, quanto quando a corrente estiver abaixo. E temos ainda o alarme de nível inferior. Então, somente quando a corrente estiver abaixo do que você estabelecer. Eu vou confirmar o alarme de nível superior aqui. Enter para confirmar. Parâmetro seguinte. Aqui você tem que deixar em IA. Então, tem várias opções, tem que manter em IA. Parâmetro seguinte. Esse aqui é o alarme de nível superior. Isso aqui é um percentual em relação ao primário do seu TC. Então, se o seu TC é de 500/5, então 100% é 500. Vamos supor que, vamos manter esse mesmo exemplo, né? O TC é de 500/5 e eu quero que o alarme de nível superior seja em 250 amperes, por exemplo, é metade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou acessar esse parâmetro e vou configurar um percentual aqui de 50%. Então, 500 amperes é 100%, porque é o primário do TC que eu estou utilizando aqui, que estou considerando que eu estou utilizando TC de 500/5, então 100% é 500. Se eu quero que o alarme ative com 250 amperes, é exatamente 50%, né? Então, só colocar 50% e dou um Enter aqui para confirmar. Essa conta faz com regra de 3, né? Bem fácil de fazer, é um percentual em relação ao primário do TC. Próximo parâmetro. Aqui é o alarme de nível inferior. Alarme de nível inferior eu vou configurar da mesma maneira. Se você não for utilizar alarme de nível inferior, qualquer valor que você colocar aqui, está tudo certo, né? Nesse caso do exemplo, eu estou utilizando alarme de nível superior, então o inferior aqui não vai influenciar. Mas é um percentual também, da mesma maneira que o parâmetro anterior. Então vou para o próximo parâmetro agora, que é a histerese. Se você não sabe o que é histerese, eu vou explicar rapidamente aqui. Eu vou acessar, isso aqui também é um percentual, e também é em relação ao primário do TC, e é de 0,1 até 50% você consegue configurar. A histerese é para não ficar... Imagina que você configurou para ativar com 250 amperes, só que a carga ela ficou ali em 250, às vezes volta um pouquinho para 249, daqui a pouco passa para 250 de novo, para não ficar ativando e desativando, ativando e desativando. Você coloca um percentual de histerese que vai ser uma espécie de tolerância, digamos assim, que o que acontece? Você vai precisar atingir os 250 amperes que foi configurado, mais a histerese para poder ativar o alarme. Então, vamos supor que o percentual de histerese que nós configuramos aqui resultou em 5 amperes. Então, o alarme está configurado para 250, mas ele só vai ativar com 255, porque a histerese joga 5 para mais, que é o que nós vamos configurar aqui, né? É um percentual que você vai dizer. E aí, quando é para desativar o alarme, a mesma coisa vai acontecer, só que a histerese vai contar para menos aí. Então, 250 amperes menos 5 vai dar 245, então só vai desativar com 245. Liga o alarme com 255 e desliga com 245. Reforçando, 5 amperes é o exemplo que eu estou dando, que você vai configurar um percentual de 0,1 até 50%. Como eu fiquei muito tempo sem mexer aqui, ele voltou para a tela inicial. Eu vou acessar de novo através da bolinha aqui para digitar a senha, ficou piscando ali, eu vou acessar. Aí vou lá para o grupo ALN novamente, vou dar um Enter. Alarme, o grupo do alarme, né? Esse parâmetro aqui, DIF1, é onde eu coloco a histerese. Então a histerese nesse caso, eu vou dizer que vou colocar um valor um pouco maior aqui. 1%. Então é 1% de 500 amperes. Vou dar um Enter para confirmar. Próximo parâmetro é o tempo de atraso para a comutação do relé. Isso aqui tem basicamente a mesma função, que é não deixar ficar ativando e desativando muito, né? Então eu coloco aqui um tempo de atraso para caso seja só um pico. De repente você partiu o motor, vai dar um pico de corrente. Para não entrar no estado de alarme, eu consigo configurar um tempo aqui então. Pelo menos o tempo da rampa de partida do motor, né? Vamos considerar que esse motor parte em 6 segundos, por exemplo. Vou dar um Enter aqui para confirmar. Então, o alarme, mesmo que o valor da corrente ultrapasse o alarme mais a histerese, ainda assim vai demorar esses 6 segundos para o alarme ativar. Depois, para o alarme desativar, daí esse tempo não conta. O tempo só conta para o alarme ativar. E aí, a configuração terminou. Eu aperto a bolinha aqui para voltar.
E pronto, voltei para a tela inicial, então, onde eu tenho acesso à corrente. Como não tem nada ligado, não tenho corrente, está mostrando 00 aqui. Caso você tenha um problema de ter configurado uma senha diferente e você não lembra mais, o que vai acontecer? Você vai apertar a bolinha aqui, eu vou digitar uma senha qualquer. Colocar essa senha aqui, ó, 9.997. Lembra que a senha é 0, né? Então essa senha aqui está errada. Mesmo assim eu vou conseguir acessar. Porém, reparem que ele não está piscando. Então quer dizer que eu não consigo fazer a alteração. Quando está piscando eu consigo alterar, quando não está piscando eu só consigo consultar. Então, esses parâmetros que eu vou acessar aqui eu só consigo consultar. Mas o que acontece? Você não vai perder seu perímetro se você esquecer da senha. Basta vir aqui nesse parâmetro, eu vou acessar ele e eu consulto a senha. Então eu descubro que é 000. Então na próxima vez que eu for acessar, vou voltar aqui. Vou dar um Enter para confirmar, vou voltar. E agora quando eu voltei aqui, quando eu for digitar a senha, eu já vou colocar a senha correta, porque eu consultei e vi qual que era a senha correta. Então o operador da máquina ele não vai saber disso, então ele não vai conseguir ter acesso às configurações, mas você, caso tenha esquecido da senha, você vai conseguir consultar aqui e agora piscando você consegue alterar, dá para colocar uma senha diferente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você aprendeu alguma coisa, por favor deixa o seu like e se inscreve também no canal e ativa o sino de notificações caso você goste desse tipo de conteúdo.